tempo que eu não trazia nenhum estudo aqui na quarta-feira. Hoje chegou novamente meu dia, né? E eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro Salmo, Salmo número 1. E nós vamos estar buscando aqui, através da ação do Espírito Santo, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste Salmo. Salmo 1, Salmo 1. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos estejam acompanhando aí. Então diz assim, um salmo bastante conhecido da Bíblia. Eu acho que o único salmo que é mais citado do que esse é o Salmo 23, né? Salmo 23 é campeão de bilheteria, né? Na boca dos crentes. Salmo 23 está aí no pódio. Mas vamos lá, Salmo número 1. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A partir do 4 fala do ímpio. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Qual o tema desse salmo? Já que a gente está aqui para estudar esse salmo, qual o tema desse salmo? Você se habilita aí a dar um chute aí, Débora? Sebastião Gomes. Não entendi. Não vai chutar. Tá certo. O tema central, irmãos, desse salmo é o caminho do justo e o caminho do ímpio e as suas consequências. Se você analisar o salmo, você vai ver que até o versículo 3 está falando do bem-aventurado. Quem que é o bem-aventurado? O justo. E a partir do versículo 4 em diante fala do ímpio. Então cada um deles tem uma característica, uma conduta, um modelo de vida, e cada um deles tem um tratamento da parte de Deus que é diferente. Ou seja, são dois caminhos com características de vida e de conduta diferentes e com destinos espirituais diferentes. Porque no final o Senhor diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então nós temos que entender aqui que esse salmo, a temática dele é essa: é fazer um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. E como ele foi escrito no Velho Testamento, havia um conceito sobre quem era o justo no Velho Testamento, e também existe um conceito sobre quem é o justo no Novo Testamento, a Nova Aliança. Então no Velho Testamento o justo, ele era muito, vamos dizer assim, o status de justo, a credencial de justo, ela era atribuída àquele que estava debaixo da lei, aquele que servia ao Senhor, estava debaixo da lei de Moisés, obedecendo os mandamentos, a Torá, obedecendo a todos os mandamentos estabelecidos ali, através da vida de Moisés. Então o justo era muito avaliado pela sua conduta ética, moral e espiritual, pelo seu compromisso para com o Deus de Israel, porque quem está julgando é o Deus de Israel. Então é Ele que tem os parâmetros, só Ele pode julgar, porque só Ele tem a balança certa para pesar,
a questão da justiça na vida do homem. Mas no Novo Testamento, a justiça ela deixou de ser um mérito e se tornou uma dádiva da graça de Deus. Então, quando você abre, por exemplo, a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: tendo sido justificados pela fé, mediante a graça de Deus, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, mediante a graça de Deus em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Então aqui, a visão do justo, que é a pessoa aprovada por Deus, não é mais aquela que está debaixo da lei, mas é aquela que está debaixo da graça. Amém, irmãos? Aquele que foi aceito pelo Senhor, porque aceitou na sua vida o justo de Deus. Quem que é o justo de Deus? Jesus. Então Jesus ele veio e ele assumiu diante de Deus a condição de ser o perfeito justo, e ele levou sobre si os pecados da humanidade, e através da sua justiça nós fomos declarados justos. Então a Débora foi declarada justa, né? Não sei se tem essa palavra justa, né? Eu fui declarado justo, todos nós fomos declarados justos de Deus, diante do próprio Deus. Ele nos declarou justos para Ele mesmo. Você parou para pensar nisso? Ele nos declarou justos para Ele mesmo. É diante dele que somos justos, porque talvez o mundo não reconheça que você é justo, porque a obra de Cristo na sua vida, ela não é aprovada pelo mundo, ela não é aprovada pelas pessoas. Não existe um tribunal na terra que está aprovando você como justo. Quem te aprova como justo é o próprio Deus que te resgatou. Então você é reconhecido e declarado justo diante do próprio Deus. Então, quando nós entramos no Salmo 1, nós temos que entender como que nós estamos entrando aqui. Nós somos o justo do Salmo 1 mediante a graça de Deus. Amém, irmãos? Mediante a graça de Deus nós somos justos. Temos hoje a condição de sermos reconhecidos como justos. O status de justo, a credencial de justo aos olhos de Deus, está sobre nós como manifestação da sua graça. E esse justo, ele é bem-aventurado. Aí vem uma outra questão. Uma coisa é você ser justo, a outra coisa é você ser um justo bem-aventurado, né? Bem-aventurado. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Você é feliz? Débora, você é feliz? Mancida, você é feliz? Eu estava ouvindo um comentário interessante, que lá na África, numa missão na África, todo mundo estava no caminhão sendo transportado para ir fazer a missão de evangelismo ali com os habitantes da aldeia, e uma das pessoas perguntou para a esposa do pastor: a senhora é submissa ao seu marido? Ela olhou assim e falou: meu marido me ama. Agora essa questão de eu ser submissa ao meu marido, essa pergunta você deveria fazer para ele. Ele vai te responder se eu sou submissa ou não. O que ela quis dizer, irmãos? Ela quis dizer que muitas coisas da nossa vida que são perguntadas ao nosso respeito, muitas vezes são melhor respondidas não por nós mesmos, mas pelas pessoas que nos conhecem intimamente, pelas pessoas que vivem e convivem conosco na nossa intimidade. Elas podem olhar para nós muitas vezes de uma maneira que nós muitas vezes não estamos nos vendo, e elas podem, talvez de uma maneira mais exata, dizer sobre o nosso respeito aquilo que foi perguntado. E a minha pergunta foi: você é feliz? Se eu perguntar para o Lares, Débora, se você é feliz, o que ele vai me dizer ao teu respeito, né? Se eu perguntar talvez para o irmão Sebastião se a Cida é feliz, o que o Sebastião vai me responder? Aí já muda um pouco, né, as coisas.
Às vezes nós temos que entender o que nós estamos vivendo e o que é ser feliz. Por que eu toquei nesse assunto sobre felicidade? Porque a palavra bem-aventurado nesse salmo, se você vai puxar lá na raiz do hebraico, ela é traduzida como aquele que é feliz ou plenamente realizado. Então, existe um conceito de felicidade que muitas vezes é baseado naquilo que nós temos, sim ou não? Tem pessoas que elas pensam assim: quando eu tiver aquela casa, né, com 2 andares, aquela sacada de frente para a praia, eu vou ser feliz, né? Quando a minha conta bancária tiver aquela quantidade de dígitos, eu vou ser mais feliz, ou eu vou ser feliz. Porque às vezes você olha assim para a vida do Bill Gates, que é o dono da Microsoft, né? O Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Tem dinheiro que não acaba mais. Você fala assim: uma pessoa dessa tem que ser feliz, tem a obrigação de ser feliz. Por quê? Porque com tanto dinheiro assim, a pessoa não tem falta de nada. E muitas vezes a gente absorve um conceito de felicidade que está baseado no acúmulo dos bens materiais que a gente pode ter nessa terra. Então existe essa conotação, existe esse conceito de felicidade baseado no ter. Só que aqui no Salmo 1, quando fala do bem-aventurado, fala de prosperidade, sim ou não? Fala de prosperidade, diz assim: será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão ou não murcham, ou ficam verdes o ano todo, depende da versão, e tudo que fizer prosperará. Então fala de prosperidade, e a gente associa muito prosperidade com o ter material, com a condição financeira. E o bem-aventurado, ele pode ser feliz em ter as coisas? Pode. Só que quando a gente pensa nesse conceito do mundo da felicidade baseada no ter, é como se o ter fosse a causa da felicidade. E aqui, no Salmo 1, o ter não é a causa, é a consequência. É consequência. Então nós paramos para pensar. Também existe um outro conceito de felicidade baseado naquilo que a gente constrói, em função, vamos dizer assim, da nossa capacidade, dos dons que nós recebemos. Tem pessoas que elas querem fazer um nome na terra, deixar um legado, e enfim, aí envolve a conduta, a capacidade daquela pessoa. E aqui também fala de conduta, fala de capacidade, mas tudo isso não é a causa. Então, quando os estudiosos bíblicos pararam para estudar esse salmo mais a fundo, eles entenderam que feliz ou realizado ou plenamente realizado não faz jus ao significado da palavra bem-aventurado na sua essência, na sua totalidade. Você chamar o bem-aventurado aqui simplesmente de feliz ou de realizado é você trazer um significado incompleto ou superficial para a palavra bem-aventurado, porque a base dessa bem-aventurança não está nas coisas que o bem-aventurado tem, não está na capacidade que ele tem, mas o significado mais profundo que foi achado para essa palavra é que bem-aventurado não é aquele que é próspero financeiramente, e nem aquele que vamos dizer assim, bem-sucedido em função das suas capacidades humanas. O bem-aventurado é aquele que tem sobre a sua vida, ou que traz sobre a sua vida, o sorriso de Deus e a paz de Deus. Porque o bem-aventurado aqui, o alicerce da bem-aventurança dele não está nas coisas, mas no seu relacionamento espiritual com o Senhor. Então ele é próspero, por quê? Porque ele tem um relacionamento espiritual com o Senhor, e ele está debaixo do sorriso de Deus, ele está debaixo da paz de Deus, porque tem paz com Deus. Por que ele é bem sucedido? Porque ele vive um relacionamento com Deus, que é um relacionamento de não inimizade. Ele não é inimigo de Deus, ele é amigo de Deus, ele tem uma vida aprovada por Deus. Então Deus olha para ele e sorri. Então o bem-aventurado do Salmo número 1 aqui
O significado mais profundo que foi dado a essa palavra é que o bem-aventurado é aquele para quem Deus olha e sorri. Você já parou para pensar nisso? O bem-aventurado, salmo número 1, é aquele para quem Deus olha e diz: eu te dou a minha paz, porque eu tenho paz com você, eu tenho paz com a sua vida, eu não estou em guerra com você, eu não estou em conflito com você, porque a sua vida está aprovada diante dos meus olhos. Então nessa noite, eu e você que estamos aqui, em Cristo Jesus, estamos debaixo do sorriso de Deus. Deus olha para nós e sorri. Sabe por que Ele sorri? Porque Ele olha para nós e vê o sangue, porque Ele olha para nós e vê a graça, porque Ele olha para nós e vê que nós aceitamos o seu plano, nós aceitamos a sua proposta de vida, de sermos os justos de Deus na terra. Então, ser bem-aventurado é muito mais do que ter prosperidade, do que ter bênçãos nessa terra. Bem-aventurado é aquele que tem o sorriso de Deus e a paz de Deus sobre a sua vida. Porque o que adianta, irmãos, nós termos muitas bênçãos, termos bens materiais, mas não termos o sorriso de Deus sobre nós, não termos a paz de Deus sobre nós. Por isso que está escrito lá em Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante a sua graça, temos paz com quem? Paz com Deus. Deus está em paz com você hoje. Hoje você tem paz com Deus, porque o príncipe da paz está aí. O príncipe da paz está presente na sua vida. E aí, aqui no Salmo 1 diz que nós somos pessoas que temos paz com Deus, porque não estamos vivendo, vamos dizer assim, como aquelas pessoas que não estão debaixo da paz de Deus. E o bem-aventurado, o justo do Salmo 1, praticamente ele faz 3 coisas que trazem a bem-aventurança de Deus, que é o sorriso de Deus, que é a paz de Deus sobre a sua vida. 3 coisas básicas. Primeiro, ele conquista a bem-aventurança de Deus porque ele evita o mal por amor a Deus. Ele vive em uma constante negação do mal na sua vida. Não é que ele nega a existência do mal, ele nega a presença do mal, o envolvimento com aquilo que é maligno. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não anda, que aí, segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então é não, não e não. A relação dele com aquilo que é pecaminoso é de negação. Ele nega o pecado, ele nega aquilo que é pecaminoso, ele nega o conselho do ímpio, ele nega a condição de se deter no caminho dos pecadores, ele nega a questão de se assentar na roda dos escarnecedores. Então a primeira atitude que traz a bem-aventurança de Deus sobre a vida do justo é essa atitude dele de evitar o mal, se desviar do mal. A segunda é que ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, de dia e de noite. Nós cantamos aqui noite e dia, né? E a terceira é que ele tem a sua relação com Deus em completa dependência de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quem que é o ribeiro das águas, irmãos? Nesse salmo, quem que é o ribeiro? Lácio. É o Senhor, é Deus. Ele é a fonte e nós somos a árvore que estamos plantados onde? Junto ao ribeiro. Aí o que acontece? Porque nós estamos junto ao ribeiro, porque nós temos uma vida de dependência do ribeiro, nós somos regados constantemente pelas águas do ribeiro. Vem a luta, vem a dificuldade, vem os problemas, mas a gente está em pé. Vem a Covid, vem a crise financeira, vem as punhaladas pelas costas, vem, irmãos, as traições,
vem, irmãos, as pessoas puxando o nosso tapete, vem, irmãos, dificuldade de tudo quanto é tipo, mas a gente permanece em pé, porque o Senhor nos sustenta, porque estamos perto dele, estamos na dependência dele. Então nós que estamos aqui hoje, fomos declarados justos, somos bem-aventurados porque temos sobre nós o sorriso de Deus e a paz com Deus e a paz de Deus, mas nós temos uma responsabilidade: viver a vida do justo. E isso envolve essas três atitudes. Primeiro, se você é bem-aventurado, você não vai andar segundo o conselho dos ímpios. Pastor, quem que é o ímpio? O nosso problema muitas vezes é achar que o ímpio é uma pessoa, é um marginal, é um ladrão, é um imoral. Não. O ímpio muitas vezes é uma pessoa aparentemente correta, aparentemente íntegra, que paga lá os seus impostos, às vezes até em dia, até mais do que o crente às vezes. Só que ele vive em constante guerra e conflito com a vontade de Deus. Ele não conhece a graça de Deus, não conhece a justificação da graça de Deus, não viveu a experiência dessa justificação. Então ele vive a vida no mundo. Ele tem padrões éticos e morais? Tem. Ele tem. A vida dele é regida por padrões éticos e morais. Mas quais são os valores que definem essa ética? Quais são os valores que definem essa moralidade? É o senso comum da sociedade onde ele vive. Cada sociedade tem um senso comum de valores, sim ou não, irmãos? Os valores éticos e morais, por exemplo, do Brasil são os mesmos da Tailândia? Em muitos aspectos não, né? Por exemplo, uma pessoa que entra com droga na Tailândia, como que essa pessoa é tratada lá? É pena de morte. Lá, o camarada foi pego com droga, não tem choro nem vela, ele é morto, né? Então são os valores que regem aquela sociedade. Então na nossa sociedade brasileira existe o senso comum de valores entre certo e errado, entre aquilo que é certo e errado na ética e na moral da sociedade. E o ímpio, ele vai aonde? Ele vai nessa regra, ele caminha nessa regra, né? Qual que é a diferença do ímpio para o justo? O justo, o senso de valores da sua, vamos dizer assim, da sua base moral e ética é a palavra de Deus. Ele não anda segundo o senso da sociedade, ele anda segundo aquilo que Deus determina. Então muitas vezes o ímpio, ele vai chegar para você e vai querer te aconselhar, né? Às vezes até com uma boa intenção. Por exemplo, aqui não temos jovens, mas pessoas adultas, mas vou dar um exemplo de um diálogo entre dois jovens. Vamos imaginar aqui que um jovem do mundo, ele chega para um jovem crente, e aí ele fala assim para o jovem crente: olha, carrega na sua carteira e sempre um preservativo, você tem que estar preparado, porque as situações podem aparecer. Na visão dele, ele está fazendo algo errado? Na visão dele, ele está até cuidando do outro, pensando na saúde, né, daquela pessoa, mas é um conselho de um ímpio, que muitas vezes vem para fomentar no teu coração que você pode praticar o sexo com quem você quiser, fora do casamento, Allah vão ter, mas é um conselho de um ímpio. Então a palavra de Deus diz que nós não andamos segundo o conselho dos ímpios. Às vezes o ímpio vai chegar para você e falar: deixa de ir na igreja aí, vamos lá naquela festinha lá no Halloween, carnavalzão. Na cabeça dele, aí eu pergunto para os irmãos, dentro do senso comum para a sociedade, ir numa festa de Halloween, ir num carnaval, pular bastante, isso daí é errado? Tem alguma coisa de imoral, de
de antiético para o senso comum, irmãos? E para nós? É nessas questões que nós temos que começar a pensar, porque a relação do justo e do ímpio, ela é diária muitas vezes, porque você não pode se isolar das pessoas. Às vezes você trabalha com uma pessoa que é ímpia, e ela vai começar muitas vezes a querer te dar conselhos sobre como você deve agir dentro do seu casamento, sobre como você deve agir em relação a questões de ser honesto ou não. Nem todo mundo é tão honesto assim, né? Está todo mundo praticando isso, vamos fazer também. Então, a todo instante, você pode receber um conselho que vai ferir o que? A vontade de Deus na sua vida. E eu pergunto para você, o que é mais importante? Você receber os benefícios daquilo que está sendo proposto para você, que vem através do conselho do ímpio, ou você está debaixo do sorriso de Deus? O que é mais importante para você? Deus sorrir para você porque está te aprovando, porque está dizendo, continua aí firme, você está sendo aprovado, está comigo, eu estou contigo. Ou você acha mais interessante receber alguns benefícios que muitas vezes são propostos para você, e que tem lá o seu prazer, tem lá o seu contentamento, mas no pecado, no erro? Porque, irmãos, o bem-aventurado do Salmo 1, como eu disse, não é aquele que tem muitas coisas nessa terra, mas é aquele que tem Deus com ele, é aquele que tem a aprovação de Deus sobre a vida dele, é aquele que tem o sorriso de Deus, é aquele que tem a paz com Deus. Quanto vale a sua paz com Deus? Você já parou para pensar que muitas vezes, quando o crente erra, ele perde a paz? Perde ou não perde, irmãos? A primeira coisa que você perde quando você peca é a paz com Deus. Quando Davi, irmãos, ele pecou com Batseba, aí você pensa assim, aparentemente parece que Davi pecou e não sentiu nada. Engano seu. Lê o Salmo 32. Davi, ele começa a escrever aquele salmo, o Salmo 32, o Salmo 51. Os dois salmos são relacionados a como ele estava se sentindo diante do seu pecado. E no Salmo 32 ele diz, Senhor, enquanto eu calei o meu pecado, a sua mão pesava sobre mim. A minha alegria se foi, o meu humor se tornou uma sequidão de estio. Eu colocava minha cabeça no travesseiro para dormir e não conseguia, porque ele perdeu a sua paz. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Davi foi aconselhado no momento anterior a matar Saul, sim ou não, irmãos? Saul estava na mão dele, e os soldados dele disseram, mata. Ele diz, não tocarei no ungido do Senhor. Naquele momento, Davi agiu corretamente. Naquele momento, Davi não cedeu ao conselho ímpio, porque o conselho ímpio, ele não vem só de quem não conhece a Deus. Às vezes o conselho ímpio vem até daquele que conhece a Deus, porque o conselho ímpio é aquele que promove a impiedade. O que é ímpio? Impiedoso, impiedade, é tudo aquilo que é feito para promover o mal. Davi não aceitou aquele conselho. Naquele momento ele foi aprovado por Deus, permaneceu debaixo do sorriso de Deus, permaneceu debaixo da paz com Deus. Mas quando ele resolveu ouvir os desejos carnais do seu coração e cedeu à tentação, ele perdeu a sua paz, ele perdeu aquela condição, ele sentiu o peso do que é errar para com o Senhor. Então o conselho dos ímpios não cabe na minha vida nem na sua, porque as pessoas que estão lá fora, vivendo de acordo com as regras, com os padrões éticos e morais do mundo, eles erram e não têm consciência que estão errando. Você é diferente, porque você conhece a Deus. Por isso que o pecado de um crente pesa mais. Por isso que o meu erro, o teu erro,
ele pesa mais na balança do que o erro do pecador, do ímpio, daquele que está lá fora, porque ele não conhece a verdade. Você conhece. Então nós temos que ter uma vigilância maior, amém, irmãos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O diabo, ele apareceu para Jesus no momento em que Jesus se sentia fraco no deserto, diante da sua necessidade de se alimentar. Sim ou não? Qual o conselho que o diabo deu? Transforma essas pedras em pães. Se Jesus fizesse aquilo, Jesus quebraria toda a consagração espiritual que ele tinha que realizar ali no deserto para sair dali vitorioso. Então o conselho do inimigo, ele vem. O conselho do inimigo, ele vem na hora que você está fraco, na hora que você está vulnerável, na hora que você está fragilizado por alguma circunstância da vida. É nesse momento que você tem que tomar mais cuidado. Não é quando você está forte, é quando você está frágil. Aí vem o conselho. E o conselho, muitas vezes, se nós aceitamos aquele conselho e deixamos ele entrar no nosso coração e agimos em cima daquilo, nós erramos e as consequências vêm depois. Satanás aconselhou Eva, quando Eva olhou para a fruta, para o fruto da árvore, que não se podia comer, e ele disse: não é assim, não é bem assim. Se você comer, você será como Deus. Mentiu para ela. Ela aceitou o conselho do diabo e deixou de lado a palavra de Deus. Então, às vezes, irmãos, os conselhos, eles vêm para nos tirar da onde? Da palavra. Nós temos que permanecer na palavra. O que a mulher de Jó disse para ele? Você está nessa situação, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem que aconselhou Jó, irmãos? A sua própria esposa. E Jó falou: não, mulher, você está louca? Quando Deus nos dá o que é bom, nós louvamos, e quando Ele nos permite que o mal chegue até nós, nós vamos agora nos revoltarmos contra Deus? De maneira nenhuma. Às vezes nós temos que entender qual é a qualidade do conselho que está chegando no nosso ouvido, no nosso coração, e para onde aquele conselho pode nos levar. Então, o bem-aventurado, aquele que está debaixo do sorriso de Deus, aquele que está em paz com Deus, ele entende que ter o sorriso de Deus como sinal da aprovação de Deus, estar em paz com Deus, é muito maior do que qualquer prazer pecaminoso que ele possa experimentar. A sua bem-aventurança está em fazer Deus sorrir para você. Deus está sorrindo para você nessa noite? Deus está sorrindo para nós nessa noite. Amém, irmãos? Deus está feliz com a nossa vida por estarmos aqui, por estarmos recebendo a sua palavra. O bem-aventurado do Salmo 1, ele evita o mal, não se detendo no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é o caminho do engano, da mentira, do egoísmo, do orgulho, da luxúria, da corrupção. Esse é o caminho dos pecadores. Só que você tem que observar aqui a palavra se deter. Não está dizendo que muitas vezes o crente não passa por esse caminho. Às vezes o crente passa pelo caminho do pecador. Às vezes o crente passa pelo caminho da mentira. Quem é o crente aqui que nunca mentiu? Quem já passou pelo caminho da mentira? Agora fica ruim de levantar a mão, né? Quem já passou pelo caminho da mentira aí? Viu? Tem vergonha também, já escorreguei, né? O caminho da desobediência. Quem já passou pelo caminho da injustiça? Quem já passou pelo caminho da fofoca? Já falou mal de alguém? Já apontou o erro de alguém? Já tricotou sobre alguém e falou daquela pessoa pelas costas? Quem já passou aqui pelo caminho, muitas vezes, irmãos, do orgulho, do egoísmo, da inveja? Só que quando o crente passa por esse caminho, quando ele tem compromisso com o sorriso de Deus, porque ele quer o que? O sorriso de Deus. Ele quer Deus sorrindo para ele.
ele quer Deus aprovando a vida dele. Ele passa, mas ele se arrepende, ele se humilha. Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, mas eu não quero ficar nesse caminho, eu não quero continuar nessa posição, eu não quero continuar nessa atitude. Por quê? Porque eu quero a aprovação do Senhor na minha vida, eu quero o sorriso do Senhor sobre a minha vida, eu quero ter paz com o Senhor. O problema, irmãos, não é pecar, o problema é permanecer no pecado. Porque o que o Senhor Jesus diz? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se pecarmos, temos um advogado junto a Deus o Pai. Quem é o advogado que nos defende, irmãos? Jesus. Mas a gente tem que confessar, a gente tem que dizer: eu errei, eu pequei, eu falhei. E não se deter. A palavra é não se deter, é não permanecer. O que é uma pessoa que se detém? É uma pessoa que fica. Ela entrou naquele caminho e não quer sair dali, e não sai dali, emperrou ali, empacou ali. Então o bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, o bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é o mesmo que zombar. Quem já ouviu essa palavra? Gozação, tirar sarro, zombar, escarnecer, é tudo isso daí. E quando o Salmo foi escrito, isso está muito relacionado àquilo que é sagrado. É você zombar do sagrado, é você zombar das coisas espirituais. Então a roda dos escarnecedores, quando fala de se assentar, o que é assentar? Assentar é quando você relaxa, você descansa, você se sente à vontade. Sentar é algo muito... está muito relacionado com isso, é você se sentir bem, à vontade naquela situação. Então eu penso assim: existe hoje muito escárnio, existe muita zombaria sobre as coisas de Deus. Vou citar aqui um exemplo. Quando o Fábio Porchat e a turma do Porta dos Fundos fizeram aquela série no Netflix, lançando ali a imagem de um Jesus homossexual. Isso é acima de zombar. Isso é zombar, é escarnecer da pessoa de Cristo. E quando no Carnaval de 2019 arrastaram a imagem de Jesus lá naquela passarela, né? Aí vamos dizer assim, estava acontecendo muito disso, o número dessas situações estava aumentando demais. E a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois Deus não se deixa escarnecer. Então a roda dos escarnecedores, ela pode ser uma roda presencial, mas ela pode ser uma roda virtual. Você pode estar sentado na frente de uma televisão, vendo essas coisas e participando disso, porque a palavra sentar é isso, é você estar acomodado àquela situação e aceitar aquela situação como se fosse algo natural, normal. Então nós que somos bem-aventurados, que queremos ter o sorriso e a paz de Deus e a paz com Deus, nós não aceitamos escárnio, zombaria das coisas de Deus. E não somente isso, irmãos, eu citei situações de pessoas não crentes, mas eu já vi pessoas crentes zombando de cânticos espirituais, fazendo paródias, mas usando os cânticos que nós mesmos cantamos como louvor e adoração para fazer zombaria. Então a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer parte dessas coisas, porque a zombaria, ela vem para tirar a seriedade, ela vem para tirar o peso daquilo que é sério e levar as coisas na brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus é algo sério, é algo poderoso, é algo transformador.
Então, bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não aceita o conselho dos ímpios, ele evita o mal. Segundo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, tudo que está na palavra de Deus é prazeroso para aquele que anda na presença de Deus, para aquele que é bem-aventurado. Ele tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, por isso ele é abençoado. O que Jesus diz lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, no capítulo 10, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ou seja, o ato de você ouvir a voz de Deus, de você ter prazer em ouvir a voz de Deus e seguir os passos do Senhor, seguir os passos do Mestre, coloca você debaixo de uma promessa de segurança que o Senhor Jesus te dá, que você tem a vida eterna e jamais perecerá, porque ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Vem as circunstâncias, vem as dificuldades, mas você é ovelha, você está nas mãos de Deus. Os problemas não conseguem te tirar das mãos do Senhor. Você está nas mãos de Deus. Por quê? Porque você ouve a sua voz e segue os seus passos. Ouve a sua voz e segue os seus passos. Então nós que estamos aqui temos que ouvir a palavra de Deus com alegria. Temos que ter prazer nas Escrituras, ler as Escrituras, não somente no culto, mas em casa, se alimentar da palavra de Deus. Ali no livro de Cantares, existe um paralelo, entre a noiva e o noivo, em que a noiva é a igreja e o noivo é o Senhor. E a noiva, ela se deita e se coloca diante do amado e lê as cartas do amado à noite, porque ela tem prazer em ler aquilo que o amado escreve para ela. O amado das nossas almas, quem é? Jesus. Então nós temos que nos deleitar na sua palavra, porque nós somos a igreja que Ele ama e que Ele vai levar para morar com Ele na eternidade. Existe uma promessa de Deus que haverá umas bodas, e Ele está preparando isso para nós. E se nós formos virgens prudentes, que enche a nossa lamparina de azeite, que nos mantemos firmes na caminhada com Ele, nós vamos entrar. Mas se nós formos como as virgens imprudentes, ficaremos de fora. Então é tempo de se encher da palavra. Mas em último lugar, o bem-aventurado, aquele que traz sobre si o sorriso de Deus e tem paz com Deus, é aquele que depende de Deus, se coloca na dependência de Deus 24 horas por dia. Então eu e você temos um Deus que nos sustenta, amém, irmãos? Nós temos que ser como aquela árvore plantada junto ao ribeiro das águas. A árvore plantada junto ao ribeiro das águas retrata a imagem de um crente que não somente tem prazer na lei do Senhor, mas tem prazer na presença do Senhor. É aquele crente que ora, é aquele crente que se derrama, é aquele crente que tem prazer em buscar a Deus, em ter comunhão com Deus, e essa comunhão ela é constante, e à medida que essa comunhão cresce, mais a presença de Deus cresce na vida dessa pessoa, mais cheia da presença de Deus ela fica. Então vem os problemas, vem as dificuldades, vem as lutas, mas ela está firme, porque ela está cheia de Deus. Nessa noite Deus quer encher você. Você precisa simplesmente se entregar a Ele. Qual era a diferença dos discípulos que estavam lá embaixo no vale e daqueles que subiram para orar com Jesus no Monte da Transfiguração? Quando Jesus subiu e lá apareceu Moisés, apareceu Elias, qual era a diferença? Aqueles que subiram para orar desceram cheios da presença de Deus, enquanto que aqueles que ficaram lá embaixo estavam cansados, desgastados, estavam sendo humilhados diante dos problemas, e o próprio diabo que estava na vida do rapaz estava zombando deles, porque eles não conseguiam expulsar aquele demônio. Mas quando Jesus desce, aquele pai vai correndo ao encontro de Jesus, Jesus imediatamente manda o demônio sair, o rapaz é curado, e aí depois os discípulos vão procurar Jesus. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus diz:
essa casta só se espere com jejum e oração. O que Jesus estava dizendo para eles? Está faltando mais jejum e oração na vida de vocês. Se vocês derem mais de si para Deus, Deus dará mais dele para vocês. Então, vocês querem mais do poder de Deus? Querem mais da presença de Deus? Então se doem mais para Deus em jejum e em oração. Tem lutas na nossa vida, irmãos, que a gente só vai vencer se a gente realmente jejuar, se a gente realmente orar, se a gente pagar o preço de crer no que a palavra de Deus diz. É jejum e oração. Tem demônio que só sai com jejum e com oração. Mas eu não jejuo, eu não oro, mas eu quero que as coisas melhorem, né? Então nós temos que jejuar e orar, nos doarmos mais, sermos como aquela árvore plantada, que está bebendo das fontes da vida que emanam de Deus, e nós seremos cheios de poder para vencer as dificuldades que temos que enfrentar. Amém, irmãos? Você é bem-aventurado, o sorriso de Deus está sobre a tua vida. Você é bem-aventurado independente das circunstâncias. Se o momento que você está passando é bom ou ruim, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, independe. A sua bem-aventurança está alicerçada no fato de que Deus está com você. Então fique em pé, eu quero orar com você, quero colocar a sua vida diante de Deus, quero pedir que o Senhor venha encher a sua vida da sua presença, que o Senhor venha encher a sua vida de poder, de unção. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Você não anda segundo o conselho dos ímpios, porque você tem um compromisso com o Senhor, e o sorriso de Deus está sobre a tua vida. A paz com Deus é algo é o mais importante na sua vida, e você não vai trocar essa paz com Deus por nenhum prazer pecaminoso, por melhor que ele seja. Então nessa noite, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero estar orando por você aqui agora, para que o Espírito Santo renove o teu coração nessa noite, e você saia daqui mais fortalecido, mais fortalecida, para vencer o mundo lá fora, porque lá fora as pessoas estão vivendo no pecado, mas você está vivendo em Deus. As pessoas estão vivendo no pecado, mas você está vivendo debaixo da graça. Você está vivendo no Senhor. O Espírito de Deus habita em você. É Ele que te enche, é Ele que te fortalece, é Ele que te renova, é Ele que faz você brilhar lá fora a luz de Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus,